Tem um volante do Corinthians na mira de Sporting e Porto. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa notícia e fala também do Palmeiras, que é nesse momento dono da melhor campanha do mundo entre times visitantes na temporada de 2025. Falo também sobre Léo Ortiz na mira de vários clubes europeus, o mais recente deles, o Nottingham Forest de Evangelos Marinax. Bora te atualizar também sobre o São Paulo, que conseguiu reduzir suas dívidas bancárias no primeiro semestre, para completar as últimas do Galo, bastidores, mercado de transferências e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre der tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre José Mourinho, técnico português demitido recentemente do Fenerbahçe, está novamente empregado. O Benfica o anunciou como novo comandante. Benfica que havia demitido na terça-feira o Bruno Lage, ex-Botafogo, depois da estreia com derrota na Liga dos Campeões. Quero te falar também sobre Daniel Alves. Notícia tenebrosa. Lateral direito, ex-seleção e São Paulo, foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de segunda instância da FIFA, ao pagamento de 26 milhões e meio de reais ao Pumas do México, só para você entender essa história. O Daniel Alves era atleta do Pumas quando foi condenado por agressão sexual na Espanha. Ele, depois de ser preso e ficado bastante tempo detido, conseguiu ser absolvido. E por conta desse episódio na Espanha, Daniel Alves e Pumas tiveram seu contrato rescindido. Daniel Alves havia entrado na justiça cobrando 5 milhões de dólares do clube mexicano, que numa primeira instância perdeu, mas na segunda instância, reversão total da situação e a condenação se deu pro Daniel Alves, que vai ter de amargar com esse pagamento gigantesco. Daniel Alves que segue recebendo do São Paulo 472 mil reais por mês de indenização pela rescisão do contrato anunciada há algum tempo atrás. Hora de falar sobre dois jogadores que fizeram história com a camisa do Corinthians e anunciaram quase que simultaneamente suas aposentadorias. O zagueiro Gil e o meio-atacante Renato Augusto. Gil hoje 38 anos de idade, Renato Augusto com 37. O Gil rescindiu recentemente seu contrato com o Santos e já cogitava a aposentadoria. Antes de tomar essa decisão, ele ainda aguardou os últimos movimentos da janela de transferências para ver se aparecia algum clube interessante. Diante da falta de ofertas, o Gil optou por pendurar chuteiras. Já o Renato Augusto levou 4 meses para tomar a decisão que já se imaginava. No mês de maio, ele teve seu contrato rescindido no Fluminense. E a partir daí começou a estudar as possibilidades. Algumas ofertas apareceram, nada muito animador. Nesse momento, o Renato, aposentado do futebol, estuda que caminhos levar, se ele vai ser técnico, se ele vai ser diretor. O próximo passo dele é retomar um curso de licença B para que possa evoluir nos estudos. Só para completar, queria que você usasse o espaço para comentário para dizer quem foi maior em sua posição, Gil ou Renato Augusto. Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre o Galo. Quero te contar que Bakambu, atacante do Congo, 34 anos de idade, atualmente no Betis, é alvo do Atlético para 2026. Esse jogador é um pedido expresso de Jorge Sampaoli. Com uma curiosidade, Sampaoli quase virou técnico do Santos algumas semanas atrás, e ele havia indicado ao Peixe a contratação do Bakambu. O Santos até chegou a se animar com a possibilidade de contratar o atleta, que hoje está na Espanha, mas não houve acordo com o Betis. O contrato entre Betis e Bakambu se encerra em junho do ano que vem e a expectativa real do empresário do Bakambu de que a negociação com o clube brasileiro possa acontecer em 2026. Vale a lembrança de que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar sem custos na metade do ano que vem. Bakambu que perdeu espaço no Betis nessa temporada, foram 5 aparições, mas todas sempre na reta final. Esses 5 jogos com 50 minutos somados e um gol marcado. Bakambu que começa sua carreira no Sochaux, da França, e passa por Bursaspor, Vila Real, Beijing Goan, Olympique de Marselha, Olympiacos e Galatasaray, até chegar ao Betis. Quero te falar agora sobre a seleção brasileira sub-20, convocada para o Mundial da categoria. O torneio acontece nos próximos dias em Santiago, no Chile. E o Brasil teve 21 jogadores convocados pelo técnico Ramon Menezes nessa quinta-feira.
Palmeiras e Cruzeiro foram os times com mais jogadores convocados, 4 atletas para cada uma dessas equipes. Os 4 jogadores do Palmeiras, o Gilberto, Coutinho, Eric Belé e Luiz. Cruzeiro teve Otávio, Bruno Alves, Murilo e Juan Gabriel. Flamengo com 2 convocados, o Atlético Paranaense com outros 2, o Corinthians com 1, o Vasco e Internacional também 1 completam essa relação. Importante lembrar que outros 6 jogadores que atuam no exterior foram chamados. Entre eles, destaques para David Washington, atualmente no Chelsea, Pedrinho, ex-jogador do Corinthians que está no Zenit, e o Wesley, outro atleta revelado no timão e que pertence ao Al Nassr. Os mais badalados brasileiros, sub-20, como Vitor Roque, Hendrick, Estevão e Ryan, não foram convocados por opção dos seus clubes que não os liberariam. Quero falar agora sobre o Corinthians. Para começar com informação internacional, Sporting e Porto, 2 dos maiores clubes portugueses, estão de olho em André Luiz, volante de só 19 anos de idade, que fez sua estreia recentemente com a camisa do Corinthians. Ele entrou no intervalo do jogo contra o Fluminense e deixou excelente impressão. Atleta formado na base, com enorme capacidade física, antes mesmo de estrear pelo profissional, ele já era monitorado por esses 2 grandes. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Diogo Silva, representante do André Luiz lá na Web Soccer. O Diogo cuida do André desde que ele tinha 15 anos de idade. E o Diogo me confirmou que de fato existiram sondagens, consultas, que ainda não se transformaram em proposta, até porque o Corinthians, nesse momento, parece reticente em relação a negociá-lo. André teve recentemente seu vínculo estendido pelo Corinthians, como isso garantiu um aumento salarial. Sua multa rescisória em território brasileiro é de 112 milhões de reais, a multa para clubes do exterior é de 630 milhões de reais. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que o Corinthians discute uma parceria para a construção de um hotel para as categorias de base. Esse hotel vai ficar dentro do Centro de Treinamento Joaquim Grava, no espaço destinado à base. Só para quem não conhece, hoje o Centro de Treinamento do Corinthians abriga o time principal e o time de base. O time principal já tem um alojamento para os atletas, a base é um velho sonho que ainda não andou. O Corinthians estima ser necessário um investimento de 21 milhões de reais. E esse patrocínio, cujo nome não foi revelado, conversa com o Corinthians a entrega desse dinheiro em troca de uma série de contrapartidas. Hora de falar sobre o São Paulo, que conseguiu, enfim, reduzir em parte sua dívida bancária. São Paulo tem hoje como um dos seus grandes problemas a enorme quantidade de dinheiro devida a bancos, que causam juros extraordinários. Pois bem, no primeiro semestre de 2025, São Paulo conseguiu reduzir em 16,7% seu endividamento com bancos. Os números constam no relatório gerencial do FIDIC. O FIDIC é um fundo criado pelo São Paulo e que ajudou demais na redução dessa dívida bancária, até porque o São Paulo já captou cerca de 135 milhões de reais e parte dessa grana foi justamente para a quitação dessas pendências bancárias. O passivo do São Paulo caiu de 259 milhões de reais para 215 milhões de reais e a expectativa de nova redução até o fim da temporada com a captação de mais dinheiro via FIDIC. Só para completar sobre o São Paulo, contar que a grande partida super importante contra a LDU na noite dessa quinta-feira tem do outro lado um adversário velho conhecido. Thiago Nunes, treinador brasileiro, é o comandante da LDU e os números dele à frente do time equatoriano são bons. Ele foi contratado recentemente e soma até aqui 17 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Graças também ao Thiago Nunes, a LDU volta às quartas de final da Libertadores, algo que não acontecia desde a temporada de 2019. O time tem 57% de aproveitamento dos pontos com o Thiago Nunes, são 24 gols pró e 14 gols contra. Hora de falar sobre Léo Ortiz, um dos mais badalados jogadores do Flamengo aos olhos do mercado internacional, mesmo levando em consideração que o Léo Ortiz já tem 29 anos de idade. Na última janela de transferências, o Flamengo recusou sondagens e propostas de Napoli, Sporting e Red Bull Leipzig, pois agora a nova especulação dá conta de que Evangelos Marinakis, o magnata grego que é dono do Nottingham Forest, tem a intenção de contratar o Léo Ortiz no fim desse ano, para o início do próximo ano, no meio da temporada lá do futebol inglês. Não é muito comum esse tipo de movimento. Os clubes europeus só fazem contratações em dezembro
quando perdem algum jogador por lesão. Mas a especulação dá conta de que o Léo Ortiz entrou na pauta agora do Nottingham Forest, jogador que na atual temporada já soma 45 jogos, 4 gols e 2 assistências. O Flamengo chegou a recusar uma oferta de 100 milhões de reais para negociá-lo no mês de agosto. E chama atenção o fato dele ser um zagueiro de 29 anos de idade e com tamanho valor de mercado. O Fla havia desembolsado 7 milhões de euros para contratá-lo do Red Bull Bragantino e o Léo Ortiz é titular absoluto do Flamengo. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que é o melhor visitante do mundo em 2025. E essa marca só foi possível depois da vitória por 2-1 contra o River Plate na noite dessa quarta-feira no Monumental de Núñez, jogo de ida da Libertadores da América na fase de quartas de final. Com esse resultado, o Palmeiras chegou a 18 vitórias nesse ano na condição de visitante, superando o PSG. O clube francês tem 17 triunfos longe de casa. O Flamengo, o Galatasaray e um time da Eslovênia chamado Celje também aparecem nesse ranking com 15 vitórias cada. Benfica e Barcelona têm 14 vitórias e o Real Madrid completa a lista dos times com mais vitórias na condição de visitante, 13 triunfos para o gigante espanhol. Número importante para o torcedor do Palmeiras, certamente imagino que esse status de melhor visitante do mundo é algo que agrada. Só para completar, em relação ao Verdão, campanha fora de casa em 2025, de 25 jogos com 18 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. O Palmeiras perde para o Cruzeiro por 2-1 no Brasileiro e para o Corinthians por 1-0 na Copa do Brasil. São 47 gols marcados fora de casa e apenas 21 gols sofridos. A saideira sobre o Verdão, Abel Ferreira chegou a 200 vitórias no comando do clube, diante do River Plate, 200 vitórias, 81 empates, 81 empates, perdão, e 61 derrotas, aproveitamento de 65% dos pontos. Tudo isso em meio a 10 títulos conquistados desde que ele foi contratado. E você, o que pensa sobre os números do Palmeiras? Use o espaço para comentário para registrar aquilo que você quiser a respeito do vídeo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau!